Peças raras. Você em sintonia com o rádio. Entrevistas, trechos históricos e produções exclusivas sobre o centenário do rádio no Brasil. É o ZYR100. Eu converso com Marcelo Duarte, que revela como o programa de rádio que ficou 19 anos no ar pela Bandeirantes se adapta aos meios digitais. O nome da série é ZYR100, o centenário do rádio no Brasil. E, Marcelo Duarte, eu queria pegar um pouquinho dessa sua experiência. Esse último capítulo a gente está tratando justamente de como o rádio tem se adaptado aos novos formatos, ao digital, né? Então, primeiro, eu queria saber um pouquinho da história sua com o rádio, do Você é Curioso, e como é que esse programa foi parar na internet e agora está sendo feito aí nas plataformas tanto de áudio quanto de vídeo. Um pouquinho da história do programa e por que ele teve que migrar para a internet. Quando eu lancei o Guia dos Curiosos em 1995, né, o livro fez um sucesso muito grande e eu comecei a virar figurinha fácil em programas de TV, programas de rádio. Todo mundo queria me entrevistar para falar um pouco das curiosidades, né, porque chegava nos programas e ficava contando coisas do livro e que chamavam muita atenção. E uma das emissoras que mais me convidava era a Bandeirantes, porque, assim, como o Guia dos Curiosos falava de tudo, as pessoas imaginavam que eu era uma pessoa apta a falar sobre qualquer coisa. Então, geralmente, né, o programa que a Bandeirantes fazia de manhã, ali, eu não lembro exatamente se era o Manhã Bandeirante já, mas eles ficavam me convidando e nem me contavam qual era o tema, porque o tema do programa ia ser decidido na hora, de acordo com o noticiário. Então, às vezes, eu chegava na Bandeirantes e falava assim, o tema de hoje é sexo antes do casamento. Né? Eu falei, gente, né? E aí, teve um dia que era sobre grávidas, assim, era uma loucura, porque eu não era, eu sou jornalista, sei de algumas coisas, como jornalista, algumas coisas curiosas, mas às vezes eu ficava até com um peixe fora do aquário. Mas eu comecei a gostar do ambiente do rádio. Falei assim, poxa, é um ambiente bem bacana para fazer um programa de variedades baseada no Guia dos Curiosos. E eu cheguei com essa ideia para o Marcelo Parada, o diretor de jornalismo da Rádio Bandeirantes, quando eu lancei o Guia dos Curiosos. Ele falou assim, vou fazer o seguinte, eu gosto do seu conteúdo, você vem aqui e grava pílulas para a gente jogar ao longo da programação. E aí eu lembro de ter ido uma vez na Bandeirantes, marcaram para eu ir lá na hora do almoço, que era mais tranquilo, aí fui gravar umas pílulas, mas assim, ninguém deu muita importância para mim. Então não estava lá o Parada, não estava ninguém. Eu fui falar com um técnico que falou, tá bom, entra naquele estúdio, grava aí, depois eu salvo. Assim, ninguém deu muita bola, ninguém me dirigiu. Aí eu gravei umas coisinhas e saí de lá com a certeza de que aquilo não ia dar em nada. De fato, não deu em nada, e ainda bem que não deu em nada, porque aí, depois de um tempo, eu procurei o Marcelo Parada e falei assim, olha, eu estou com uma ideia de um programa. Aí ele falou, tá bom, vamos marcar um almoço, né? Ele foi muito gentil, marcou um almoço numa churrascaria no Itaim Bibi. Aí eu apresentei 2 folhas de papel sulfite, que era uma ideia de um programa, que era o Você é Curioso, né, que eu dei o título. Aí pegou, leu assim, e eu falava que eu ia entrevistar pessoas que faziam coisas mais exóticas, mais bizarras, né, e contando curiosidades disso. Aí ele pegou o papel e falou, ótimo, começa sábado. Eu falei, mas como começa sábado? Não, adorei a ideia. E o nosso programa ali no sábado, ele é meio mal resolvido, tal. Você começa no sábado, pode fazer. Era 1h, das 10 às 11. Eu falei, mas eu nunca fiz rádio na vida assim, sozinho. Né? Ele falou, não, vou fazer o seguinte, a Silvânia Alves é que é meio dona desse horário. E aí, você toparia fazer junto com ela? Eu falei, eu conheço a Silvânia, já dei entrevista para ela. Eu topo, né? Não tinha outra opção. Foi claro que topo, né? Preciso de alguém para me ensinar a fazer isso. Aí ele falou, então tá bom, eu vou avisar a Silvânia, você chega lá no sábado, faz. Então não teve piloto, não teve nada, foi faz aí. E aí nós entrevistamos um criador de saci, foi uma loucura, porque aí naquela semana eu fui participar do programa do Otaviano Costa para falar sobre o Você é Curioso, né? Fui meio assim. E eu achei que foi uma tragédia. Assim, eu não estava à vontade, eu falando parecia uma múmia, assim, lendo o meu roteiro, né? E a Silvânia me ajudando, né?
me trazendo para o programa, tentando, ela meio que comandando e eu tentando ali achar o meu espaço. E eu tinha certeza que eu não voltaria na semana seguinte. O que me dá a impressão que ninguém ouviu da direção da Bandeirantes, porque eu voltei, aí continuei fazendo, e o programa ficou 19 anos no ar, ganhou a PCA em 2006, aí fui me soltando, o programa foi ganhando um formato, uma cara, né, mas foi com o tempo, né, e aí eu agradeço muito aos ouvintes que tiveram paciência comigo. E aí, o que aconteceu depois desses 19 anos para que ele hoje esteja na internet? Qual que foi esse movimento para mudança? O último ano do Você é Curioso foi muito estranho, né? Foi o ano da pandemia e eu comecei a ver que a emissora começou a se desinteressar pelo programa, pelo produto, começou a tratar ele um pouco mal. E assim, é meio fim de casamento, né? Você começa a se afastar do parceiro, da parceira, você já começa a ver que tem alguma coisa acontecendo que não estava clara, mas era evidente que a Bandeirantes começou a se desinteressar pelo programa e começou a meio que tratá-lo mal. E justamente nesse período do começo da pandemia, né, que o programa começou a não ter horário mais para entrar, todo mundo estava fazendo essas brincadeiras de lives, transmissões de programas, né, começaram a olhar para a internet. E o grupo de colaboradores do Você é Curioso pensou assim, puxa, para a gente passar o tempo, será que a gente não pode inventar alguma coisa para fazer durante a semana? Né, a gente abre a câmera, né, todo mundo entra ali, e a gente fica conversando, vamos ficar conversando. Não era para fazer um programa, era para fazer uma conversa, uma coisa entre amigos, que a gente falou, de repente, né? E a gente começou a olhar as plataformas, o que tinha, o que não tinha. A gente achou um pessoal muito legal de marketing digital que topou participar da brincadeira com a gente. A gente começou a ensaiar um encontro entre amigos. E justamente nesse momento, a Bandeirantes, né, o programa fez aniversário, 19 anos, no sábado, e a gente foi comunicado que o programa deixava de existir já na segunda-feira. Aí foi comunicado, olha, a Bandeirantes não tem mais interesse, muito obrigado, tal. Nós vamos colocar a Kátia Fonseca no lugar, porque é um programa mais comercial, a gente tem mais chance de conseguir patrocínio, né? Essa foi a explicação. E aí, isso foi 11 horas da manhã de uma segunda-feira, eu falei, puxa, eu tenho que comunicar a todos os colaboradores, né? Eram 10 pessoas que ajudavam a fazer o programa, aí sempre participando gentilmente com os boletins, com ideias. Mas na hora eu falei assim, puxa, a gente está ensaiando de fazer essa brincadeira. Por que a gente não faz isso, então, valendo no sábado? Porque tem um público que está há 19 anos nos acompanhando no sábado e que, né, vai ter interesse em ouvir. Então, naquela manhã de segunda-feira, ao ligar para cada um das pessoas para agradecer, para comunicar que o programa não existia, falei, toparia da gente continuar fazendo isso na internet? E todos toparam, todos ali foram, vamos fazer. E a gente tentou fazer até um piloto na quinta-feira à noite, acabou a luz, foi uma loucura. Aí falou, vamos tentar, né? Acho que a gente consegue. Não ficou maravilhoso, né? Porque a gente estava aprendendo a mexer com a plataforma, mas ficamos 2 horas no ar, no sábado, às 10 da manhã, né? Então não houve o gap, até a gente voltou para o horário convencional, que a rádio tinha dado para outro apresentador, para falar de chuva, de enchente, e aí a gente foi, né? E mais uma vez foi encontrando o formato, porque o que a gente fez naquele primeiro mês é muito diferente do que a gente faz hoje, mas a gente foi encontrando um formato, foi encontrando uma linguagem, né? Então foi isso. Mais uma vez, aí eu agradeço aos seguidores, aos ouvintes que tiveram paciência de aguentar, né, a gente aprender a fazer a barba no rosto do cliente, né? Bom, e de lá para cá, desse início na internet para cá, são 2 anos. Nesses 2 anos, como é que você sente o que era o programa na rádio e o que é hoje na internet? O que mudou para você, né, no programa e em relação também ao contato com o público?
a Bandeirantes sempre teve uma força muito grande de divulgação, né, de abrangência, né, isso eu estou construindo agora, dentro das redes sociais. Já existia um projeto da emissora de ir migrando os programas para o YouTube, para o Facebook, então esse era um caminho que ela ia fazer e eu fui fazendo por conta própria. Obviamente teve muita gente, como a rádio não comunicou o que ia ser do meu futuro, muita gente achou que o programa acabou e que eu parei de fazer o programa no rádio e não estava fazendo mais nada. Então, esse recomeço é você reconquistar o público que gosta de você, mas não sabe onde você está, demorou um pouco de tempo, né? Mas aí as redes sociais me ajudaram muito, né, a mostrar que o programa ainda continuava existindo. Então, obviamente, essa abrangência não é igual a que era no rádio, né? Longe disso, mas hoje tem um público cativo que continua bastante fiel e que vem aumentando todas as semanas. Isso, para mim, é uma grande vitória. E, obviamente, uma rádio tem uma estrutura muito grande de tocar as músicas, de ter produtoras, ter repórteres, né, para ajudar, embora a gente usasse muito pouco dessa estrutura da rádio, ela existia. Então, são essas duas coisinhas, porque, no fundo, o conteúdo éramos nós que fazíamos, né, os apresentadores e os colaboradores, e o conteúdo continua igual. Então, o que sempre foi a mola propulsora, o mais importante do programa, que era o conteúdo e as ideias, elas continuam, né? Elas não mudaram em nada, a gente faz o mesmo programa. Pelo contrário, o programa na rádio tinha mais ou menos 1h20 de arte, né? de conteúdo. Hoje, contando o programa que a gente acabou fazendo a parte do Magalhães Júnior, o Quem Te Viu, Quem Te Vê, que antes fazia parte do Você é Curioso, então hoje, contando o Olá Curiosos e o Quem Te Viu, Quem Te Vê, somando, hoje tem mais de 2 horas de conteúdo. Então a gente está oferecendo mais conteúdo, as pessoas que fazem são as mesmas, muito criativas, muito antenadas, né? As ideias continuam existindo. É que hoje, talvez para um público um pouco menor, mas um público super qualificado que a gente tem também. Então, nesse sentido, né, eu diria assim que foram 2 anos muito bons, 2 anos que a gente plantou muita coisa e que vem colhendo agora, né, com os números que a gente tem conseguido, né? São números muito, muito legais. E estamos como podcast até que o Quem Te Viu, Quem Te Vê foi um dos finalistas do Prêmio APCA de 2021, né? Para a gente foi uma vitória incrível, um programa que tinha 1 ano no ar, que a gente faz com muito carinho. Então, são conquistas muito legais nesses 2 anos, que não tem uma máquina por trás disso, um grande sobrenome, é o esforço de um grupo de pessoas bem curiosas. E conta pra gente, bom, Olá Curiosos, você falou que está em podcast, onde mais as pessoas acompanham, e o que é esse grupo de colaboradores, o conteúdo que você traz no programa que já vem há 21 anos, para muita gente aqui com certeza conhece, mas para quem ainda não conhece, o que é o Olá Curiosos e onde que as pessoas podem acompanhar? O Olá Curiosos usando um termo que está na moda hoje, um hub de curiosidades, né? A gente conseguiu juntar um time de 10 colaboradores que falam de curiosidades em diferentes áreas, né? Música, ficção, fantasia, rádio, podcasts, animais, fake news, né? Nós fizemos esse hub de curiosidades, esse agrupamento, essa reunião de pessoas curiosas, e a gente faz um programa que tem mais ou menos 1h30, 1h45 por semana, em que a gente coloca entrevistados, notícias curiosas e a participação dessas pessoas, que tratam de temas da semana ou temas que estão em evidência, né, e respondendo perguntas, indicando caminhos de algumas coisas que podem surgir como dúvida.
E fora isso, tem também aí usando outro termo da moda, um spin-off, que foi o Quem Te Viu, Quem Te Vê, que era um quadro dentro do programa, que é do Magalhães Júnior, um cara que faz televisão há quase 40 anos, e que tem um acervo fantástico de revistas, de jornais, de fotos, e a gente conta aí recortes da história da televisão brasileira desde os anos 50. E é um material que muita coisa não está disponível na internet, são coisas de histórias que o Magalhães colecionou, de pessoas que ele ouviu, então é um programa também que está contando uma história desconhecida da televisão brasileira e que, né, faz parte desse conjunto do Olá Curiosos. E a gente acompanha nas redes sociais do Guia dos Curiosos, encontra todos os caminhos, está no SoundCloud, no YouTube, no Facebook, na Deezer e no Spotify, é isso? Tudo Guia dos Curiosos. Deixa eu te falar, porque aí eu lembro direitinho, né? O Olá Curiosos está no YouTube, e no Facebook, no Deezer, no Spotify e no SoundCloud do Guia dos Curiosos. Tem que procurar como Guia dos Curiosos, e aí vai encontrar. Com a vantagem, né, de que essas plataformas, além de trazer a novidade, né, todo sábado às 10 da manhã as novidades, elas armazenam também os programas anteriores. Então, hoje, qualquer pessoa pode assistir aos programas anteriores nessas plataformas, e no YouTube ainda nós fatiamos o programa, né, porque hoje também no YouTube tem os tais dos cortes do YouTube. Isso a gente faz também desde o começo. Dá para acompanhar o programa pelo assunto preferido, dá para procurar as coisas já divididinhas ali também. Para terminar, Marcelo, eu queria que você falasse um pouquinho da sua timidez, né? Normalmente, não normalmente, mas é o meu caso. Muita gente se refugia no rádio, ou se refugiava, porque antes não tinha câmera, justamente porque não precisava aparecer e você podia ficar solto ali. A gente tem uma liberdade muito grande, ainda tem um pouco mais do que em outras plataformas, né? Mas queria que você falasse um pouquinho da sua timidez e o quanto isso acabou, a linguagem radiofônica, o fato de você ter passado pelo rádio, te preparou para tudo que veio depois, a TV, agora a internet, o quanto que ter passado ali pela experiência no rádio, dessa timidez ali, quebrou depois o gelo para você também hoje atuar em todas as plataformas, inclusive falando com a garotada no TikTok e tudo mais. Bom, quem me vê falando hoje em dia não acredita que eu fui uma criança muito tímida, muito envergonhada, e por isso, quando eu escolhi o jornalismo, eu escolhi ser jornalista da imprensa escrita. Então, os meus primeiros 14 anos de profissão foram em revistas. Eu sempre trabalhava em revistas porque eu não precisava me expor, né, expor a minha imagem. Então, eu ia fazer as entrevistas, depois escrevia tudo, entregava, ninguém sabia como era o meu rosto, né? Às vezes saía uma foto na revista, no editorial, mas as pessoas não me reconheciam na rua, nada disso. E justamente quando eu lancei o Guia dos Curiosos, fui dar as primeiras entrevistas, é que eu comecei a me soltar. Mas foi um começo muito difícil. A segunda entrevista que eu dei sobre o Guia dos Curiosos foi no programa do Jô, o Jô Soares 11h30, e foi uma catástrofe, porque eu travei, eu não conseguia falar. O Jô, uma hora pegou o livro e começou a ler, porque falou, desse rapaz não vai sair nada. E eu tinha essa dificuldade. Inclusive, eu acredito ser o único jornalista que passou pelo programa Roda Viva e não fez nenhuma pergunta para o entrevistado, porque eu não conseguia, eu tinha uma trava muito grande, né? E então, depois no segundo Roda Viva ainda consegui fazer 2 perguntas, mas no primeiro eu não consegui fazer entrevista. Então eu tinha mesmo essa dificuldade. E aí, quando eu vou fazer rádio, eu também tinha um bloqueio muito grande. Os primeiros Você é Curioso, eles foram programas que eu tenho uma certa vergonha, né? Falo assim, gente, que horrível. Mas é isso, né? O rádio, aos poucos, você vai se soltando. E o fato de você estar no estúdio à vontade, você não percebe que você tem um monte de gente te ouvindo. É como se você estivesse na sua casa conversando com amigos, né? Ele foi me soltando, eu fui aprendendo. O rádio me deu, depois, todas as condições de aprender a falar em televisão também. E aí fiquei 12 anos na ESPN Brasil, fazendo reportagens, apresentando programa,
fazendo palestras, né? Isso foi me libertando. Comecei a fazer palestras em escolas, em empresas, para falar dos livros, da minha carreira. Eu fui me soltando muito. E o rádio foi esse veículo que me destravou, justamente porque a gente está falando com um monte de gente, mas, né, você não está vendo aquelas pessoas, você tem um retorno? Tem, mas não é aquilo que está todo mundo te olhando, te encarando, né? Isso foi muito bom para mim, e eu fui percebendo como era a linguagem de cada veículo, fui aprendendo, né? E sempre tiveram muita paciência comigo, isso foi sempre o mais importante. Marcelo Duarte, bom, a nossa pauta termina aqui, mas eu tenho uma curiosidade que eu nunca te perguntei. Vamos Como lá. ouvinte de rádio, como foi a sua relação antes de ser um apresentador de rádio, um produtor de rádio? O que que você ouvia? Se você ouvia muito, pouco? Em que momentos? Com quem? Como é que é a sua história com o veículo, com o meio rádio? Bom, meu pai sempre foi muito apaixonado pelo rádio. Meu pai andava, eu não lembro da marca do radinho, mas era um radinho quadradinho assim, né, que tinha uma alça de couro que ele levava para cima e para baixo. E o meu pai ouvia muito jornalismo, ele gostava muito de jornalismo e esportes, e eu peguei isso dele. Eu brinco até que o rádio era o nosso despertador em casa, porque quando eu percebia que já estava quase perto da hora de acordar, a gente já via o meu pai aumentando um pouco o volume do rádio na cozinha. E à medida que o tempo passava, ele aumentava de propósito o volume, que era para a gente já ir começando a acordar. Então, nós tomávamos café, já ouvindo rádio, ouvindo as notícias, e eu me encantei muito com o jornalismo por causa disso. E era um tempo, assim, de que você ficava imaginando como eram aquelas pessoas que falavam no rádio, como é que é esse Salomão Esper, como é o José Paulo de Andrade, né? Você ficava tentando imaginar, porque você não via como eles eram. E o meu pai me emprestava o rádio dele para, à noite, eu ouvir os programas esportivos. Podia ser as transmissões de jogos, né, porque a televisão passava muito pouco futebol, e eu dormia, eu adormecia ouvindo rádio. Eu até brinco que eu nunca soube desligar o rádio à noite, porque alguém desligava para mim, porque eu colocava perto do travesseiro e acabava pegando no sono. Mas foi aí que eu queria saber quem era o Fiore Giliotti, depois o Osmar Santos, eram pessoas que marcaram muito essa minha adolescência. Então, essa parte do jornalismo, do esporte no rádio, sempre me encantou muito. Eu adorava o show de rádio, era um programa que eu adorava ouvir depois dos jogos, comprava aqueles discos de futebol que as emissoras depois lançavam, depois de um campeonato, né? O meu pai me levou para assistir alguns shows em teatro do pessoal do show de rádio e achava aquilo o máximo. Então, foi uma... Tudo isso, né? O esporte, o jornalismo, o humor, eu me formei ouvindo rádio, porque a televisão ainda era uma coisa muito limitante, né? Essa parte de esporte não era uma coisa que passava o tempo todo, então a gente tinha que se informar pelo rádio. Depois, quando fui trabalhar na revista Placar, ali toda aquela equipe tinha uma cultura muito grande também de formação no rádio, então fui apresentado a locutores mais antigos que fizeram a história do rádio, né, que eu não conhecia. Então, o rádio sempre esteve muito presente na minha vida, e continua um pouco, né? Hoje a gente divide um pouco mais de tempo com os podcasts, porque a gente precisa acompanhar algumas histórias, coisas que estão em evidência, todo mundo está falando, mas eu também procuro sempre ouvir um pouco do que está acontecendo no rádio, é importante. Muito bom conversar com você mais uma vez, foi uma delícia conhecer um pouco mais ainda também do ouvinte Marcelo Duarte, e quero agradecer, é um privilégio. Acho que faz 11 anos que a gente trabalha junto e aprendi demais também com toda essa experiência e continuo a aprender, continuamos juntos no Olá Legal. Curiosos. Muito obrigado e até uma Muito próxima. obrigado pela parceria, Budi. Sucesso. Muito obrigado por eu poder compartilhar com você um pouco dessas histórias. Até breve. Valeu.